Fala pessoal, beleza? Bem-vindos, deixa eu ajeitar o microfone aqui. Bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Bom, o canal tem este nome porque eu vou resenhar. Gente, a resenha de hoje ela é mais curtinha que o normal, porém não menos importante. Hoje eu vou falar sobre este livro, O Pequeno Príncipe. Eu não sei falar o nome deste autor corretamente, mas vou aqui tentar. Antoine Saint-Exupéry. É francês, é um nome muito bonito na minha opinião. Gente, este livro conta a história de um príncipe que mora em um planeta pequeno, distante, chamado asteroide B612. Ele vive sozinho neste planeta, até que um dia chega uma rosa, essa rosa fala, é uma fábula, e essa rosa é um tanto excêntrica, essa rosa acaba ganhando ele na conversa, ela mente também, ela é fútil, e acaba que ele começa a fazer tudo que ela gosta, cuidar dela, inclusive ele coloca ela em uma redoma de vidro, para você ver o tamanho do cuidado que ele teve. Ele descobre que ela está mentindo depois, e fica um pouco frustrado com as coisas que estão acontecendo, e resolve fugir do planeta. Nesta fuga, ele acaba passando por outros planetas pequenos também, igual ao dele, e acaba conhecendo algumas pessoas. Gente, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi este livro, eu relutei muito em lê-lo, e de um tempo para cá espalhou essa febre na internet por este livro novamente, tá? E resolvi ler mesmo contra gosto, porque eu achava que era um livro de autoajuda, eu achava que era um livro muito adocicado, tá? Como eu já falei para vocês na resenha anterior de Noites Brancas do Dostoiévski, que é um ótimo livro, se aquele livro não fosse curtinho, para mim ele já ficaria enjoativo. Inclusive eu vou deixar a resenha dele aqui no card, dá uma pesquisada lá, não tem nada a ver com esse, tá? Enfim, esse livro ele foi escrito em 1942 por um escritor que era aviador. E esse aviador, na vida real, ele tinha se perdido no deserto do Saara e foi encontrado por povos locais, foi salvo por esses povos locais. E o livro conta a história do menino que encontra um aviador perdido no deserto. Gente, como na vida real o Exupéry acabou delirando no deserto. Se ele delirou a ponto de encontrar o Pequeno Príncipe de verdade na mente dele, eu não sei. Eu sei que ele escreveu um livro que é o segundo livro mais lido da história. E é o segundo livro mais publicado da história, o segundo livro mais vendido da história, depois da Bíblia, que é O Pequeno Príncipe. Essa edição que eu tenho em mãos, ela é uma edição muito bonitinha, pequena, de bolso, e ela traz ilustrações feitas pelo próprio autor. Para quem não sabe, isto é uma jiboia que comeu um elefante. Bom, o Pequeno Príncipe, enquanto ele viaja, ele vai passando por alguns países tão pequenos quanto o dele. Planetas tão pequenos quanto o dele. Nesses pequenos planetas, ele acaba encontrando outras pessoas. E aí que o livro fica um pouco interessante, tá? Porque ele faz algumas críticas a essas pessoas que estão vivendo neste planeta, tá? Críticas que são válidas para a nossa sociedade no dia a dia. Nossa sociedade que é hedonista, uma sociedade que é uma sociedade que só pensa no dinheiro, que só pensa em si mesmo, tá? Traz essa reflexão pra gente. Não é o meu tipo de leitura preferida, tá? Li porque todo mundo estava comentando, fui levado assim mesmo pela massa. E de repente falei, pô, é interessante ler e resenhar. É válido a leitura? Recomendo sim, porque acho que é uma leitura válida, você consegue extrair sim coisas boas do livro. O que você não considera bom, você simplesmente descarta, tá? Enquanto ele viaja, ele vai descobrindo essas pessoas, ele vai falando, comentando sobre essas pessoas para si mesmo. E ele mesmo tira lições e aprendizagem dessa viagem. Até que ele chega na Terra, onde ele conhece o aviador perdido, que está preocupado em consertar o seu avião para voltar logo a ter contato com a civilização. Ele chega pro cara e pede pro cara desenhar um carneiro para ele. E o cara faz o desenho de uma cobra que comeu um elefante. Eu não vou falar muito sobre isso porque é interessante você ler e descobrir. O livro ele traz também uma questão pra gente. Às vezes o dia a dia nos torna muito duros acerca das coisas. E
esse endurecimento que a vida traz pra gente acaba nos fazendo mal, porque nos priva de ter uma imaginação melhor, de ter uma vida melhor. Então, é até uma coisa interessante, a palavra de Deus diz que nós devemos ser como crianças, né? No bom sentido da coisa. E esse livro mostra que o começo do livro traz um conflito com o personagem secundário, que é o aviador, que ninguém compreende quando ele é criança, né? Outra situação interessante é que, fugindo desta rosa, o Pequeno Príncipe ele acaba chegando aqui na Terra e encontra um campo com mais de 5.000 rosas. E é neste campo que ele descobre que o que ele precisa é da rosa dele. E é quando ele decide voltar para a rosa dele. Alguns estudiosos, sim, porque existem literaturas paralelas acerca deste livro, estudos acerca deste livro, entendem que esta rosa descrita no livro nada mais é que Consuelo, a latina que era esposa do Exupéry. O Exupéry, dizem, dedicou esta obra colocando ela como rosa e ele como o príncipe, que descobre que ela é o amor da vida dele. O que faz até um certo sentido se nós partimos do pressuposto de que a vida deles era um pouco conturbada, com um adultério, tanto da parte dele quanto da parte dela. Tá? Esse livro ele traz pra gente aqui críticas muito interessantes, né, para a nossa sociedade, coisas que nos fazem realmente pensar sobre nossas atitudes. Eu recomendo para vocês a leitura, tá? Leiam O Pequeno Príncipe. Gente, é uma leitura muito curta, olha aqui, ó. Gente, muito pequena, e as ilustrações que tem neste livro foram feitas pelo próprio autor, que acabou morrendo, ainda assim, na década de 40, em um acidente de avião. Os restos mortais dele nunca foram encontrados, somente os destroços do avião, mas existe um outro aviador que diz que foi ele quem abateu o avião do Exupéry, tá? Eu não vou dar spoiler sobre esse livro, porque por ele ser curto, você pode ler muito facilmente. Então espero que esta resenha tenha te inspirado a encontrar este livro e comprá-lo. Você vai pagar muito barato nele. E acompanhar a história de um viajante, um pequeno príncipe que vem de outro planeta, conhece a Terra, conhece as rosas, conhece outros animais. Aliás, é daqui que sai aquela frase: tu te torna eternamente responsável pelo que cativa, que é uma frase que eu não concordo muito, eu acho que ela não faz muito sentido, mas existem coisas no livro que fazem sentido sim, e é para estas coisas que eu atento que vocês busquem. E busquem as coisas que aqui no livro, neste livro, possam fazer sentido para vocês em relação à crítica, tá certo? Como eu disse, ele é o segundo livro mais vendido no mundo, o segundo livro mais vendido no mundo. Ele perde apenas para a Bíblia Sagrada, e essa sim é uma leitura que eu recomendo para todos, porque esta é a melhor leitura que qualquer ser humano pode fazer em sua vida, e todos os ensinamentos que estão aqui são válidos, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de dar like e curtir esse vídeo, ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? Um abraço, um cheiro para todos vocês, e não se esqueçam, leiam O Pequeno Príncipe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.